E aí, gente, como que vocês estão? Beleza? Fala aí, cristãos, como que vocês estão? Bom, hoje eu vim aqui gravar um vídeo porque há um tempinho atrás um tempão atrás, eu gravei um vídeo de como organizar um culto de jovens. E eu vi que muitas pessoas gostaram, foi muito interessante. E esses tempos atrás teve um congresso de jovens na minha igreja, né, que durou 3 dias, foi na sexta-feira à noite, no sábado inteiro e no domingo de manhã. Mas aqui eu vim dar algumas dicas pra você que quer fazer um mini congresso com os seus jovens, tipo assim, durante um dia só, durante um sábado ou durante um domingo. Então se você curte esse tipo de vídeo, continue assistindo. Bom, a primeira dica é identificar quais assuntos são de mais interesse dos seus jovens, porque não adianta você fazer um congresso e você ter um investimento de tempo, de dinheiro e de organização dos seus líderes, se na realidade não vai ser um assunto que vai chamar tanta atenção dos jovens, se é uma coisa que não vai prender os jovens. Então é interessante que você busque sempre trazer assuntos que os jovens estão necessitados de ouvir, tá? Às vezes não é um assunto que eles vão dizer que precisam ouvir. Então, por exemplo, identificar se é área sentimental ou se é área familiar, se é área profissional. O que é que os seus jovens estão precisando ouvir de vocês, líderes, vocês pastores? O que é que eles precisam ouvir? Qual é a necessidade, a falta que eles estão tendo? Bom, a segunda dica que eu dou pra vocês é uma coisa mais complicada, é difícil reunir todo mundo, né? É difícil geralmente ter todo mundo envolvido, todo mundo interessado, mas é bacana que você planeje isso com um prazo médio, um prazo longo, para que você possa fazer uma reunião com todos os seus jovens. Aproveitar, às vezes, a escola bíblica dominical, aproveitar depois do culto de domingo, não sei. Reunir eles para perguntar quais são as sugestões que vocês têm. Me deem ideias para o congresso. Vocês gostam de uma coisa mais dinâmica ou vocês curtiriam uma coisa mais tranquila? Porque é muito interessante, gente, eu vou focar muito nisso nesse vídeo. Não adianta você investir tempo, dinheiro e organização em um congresso que talvez não vai focar tanto para os seus jovens, talvez não vai ser uma coisa que eles queiram ouvir. Então é interessante você buscar a sugestão deles, né? Porque muitas igrejas pedem geralmente somente a sugestão dos próprios líderes, né? Na minha igreja, por exemplo, nós temos muitos líderes, né? Como já falei pra vocês, eu acho em algum vídeo, na minha igreja não é separado por jovens, adolescentes e juniores, mas nós temos a rede Up Conectados, que é uma rede que engloba todo mundo. Então, qual é o assunto que agradar a todos, entende? É bacana você ter essa noção. A terceira dica, depois de você ter visto qual é a sugestão dos seus jovens, dos seus adolescentes, você entendeu qual é o propósito de tudo aquilo que você está querendo montar, aquilo que realmente vai trazer resultado para eles, resultado para vocês, que vai gerar uma satisfação de ter gasto tempo, tudo, é você definir o tema. Então, se realmente for área sentimental, defina um tema que vai chamar atenção, um tema que possa atingir todas as faixas, entende? Toda a linha do tempo de uma área sentimental. Não somente aquelas pessoas que estão solteiras, nem aquelas que já namoram, mas englobar num geral, sabe? É muito importante isso. Defina um tema. É importante também definir o horário, porque assim, você vai começar que horário o seu congresso? Às 9 da manhã e vai terminar que horas? Às 10 da noite, porque vai ter um culto à noite. É bacana você definir o horário. E a terceira coisa que você tem que definir, né, no ponto 3, é você definir também quais serão os preletores. Eu vou dar uma dica muito clara para vocês, tá? Os jovens, eles podem amar os líderes, os jovens, eles podem amar as pessoas que têm dentro da igreja, mas é muito mais interessante e dá muito mais curiosidade quando é uma pessoa de fora, e principalmente quando é um jovem de fora. Os jovens, eles se interessam muito quando eles olham outros jovens ministrando a palavra de Deus. Levar uma menina, talvez, para falar sobre a área sentimental relacionada às meninas vai chamar muito atenção. Sabe por quê? Porque nós jovens, nós queremos nos espelhar em pessoas experientes. Óbvio, é o que nós devemos fazer. Mas nós queremos também ver que é possível, na nossa idade, ter sabedoria na área sentimental, ter sabedoria na área familiar, entende? Então é bacana trazer preletores que vão chamar a curiosidade dos seus jovens. Então procure preletores que estejam disponíveis, não precisa ser preletor famoso, mas preletores jovens, que saibam falar a língua dos jovens, que tenham um ar mais dinâmico, justamente para trazer esse congresso uma leveza, sabe? Uma tranquilidade, de não assim, de tem que aprender. Não, uma coisa descontraída, sabe? Onde a gente pode estar numa conversa, digamos assim. Bom,
Quarta dica é a seguinte, eu oriento muito vocês, líderes, pastores, não sei quem é que está querendo fazer um congresso, oriento muito vocês a se preocuparem bastante com a definição de tópicos. Então vamos combinar, vamos colocar aqui a área sentimental, então, pra gente ter uma fala mais livre, né? Pra eu conseguir explicar melhor o que eu tô querendo falar. Digamos assim, você vai falar sobre a área sentimental, você viu que esse é o interesse dos jovens da sua igreja. Então, no período da manhã, você vai estar conversando sobre a santidade, a busca a Deus e como é a espera em Deus de uma pessoa. Explicar toda essa parte em que a pessoa tá solteira, que ela não deve dedicar a vida dela somente em buscar alguém, que ela tem que aproveitar a vida de solteira para buscar a Deus, enfim. Separar então o primeiro momento para os solteiros, que no caso vai ser a maioria das pessoas. Bacana fazer então, por exemplo, no primeiro tempo do congresso, uma parte para os solteiros. Depois do almoço, então, vai ter uma ministração para quem já namora e orientando para quem vai começar a namorar, quem tá orando com alguém, quem tá conversando com alguém e tá pensando em namorar. Então, dando essa orientação também para as pessoas que querem saber como deve ser um namoro cristão, tá? E no final, no último culto, no culto da noite, é bacana também colocar alguma coisa semelhante a tipo assim, como que deve ser a minha vida sentimental com a minha vida espiritual. O teu relacionamento não pode atrapalhar o teu espiritual, o teu ministerial. Então é bacana, entende? Como se fosse uma linha do tempo. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. O jovem, ele tem que entender todos os processos. E não adianta você fazer um congresso com vários cultos, com vários workshops, um exemplo, sendo que você não está sendo claro naquilo que você quer dizer. Então, coloca um tema global para todos esses tópicos e separe em tópicos para que fique claro o entendimento. Para que quando chegar no culto da noite, eles possam pensar assim, nossa, isso que a pastora está falando agora, de manhã falar uma coisa que é exatamente isso, sabe? Assim, que uma coisa ligue na outra, não deixa nada muito solto. Bom, o quinto tópico, eu não sei, existem vários tipos de congresso, mas é muito importante, o quinto tópico defina os horários, tá bom? Por quê? Porque congresso é cansativo. Se você vai passar o dia inteiro na igreja, você tem que oferecer descanso, querendo ou não, você tem que oferecer alimentação e você tem que oferecer conteúdo. Seus jovens não vão ficar na igreja o dia inteiro para ter 3 cultos maçantes que vão fazer eles ficarem cansados e no terceiro culto eles vão cair fora, tá? Tem que ser uma coisa bem dinâmica. Então defina horários. Então você pode fazer um tópico assim, ó. Das 9 às 11 vai ter o período da pregação. Aí do meio-dia a 1, não, do meio-dia a 1h30 é o horário de almoço. Das 2 às 3 é um louvorzão e das 3 às 4 já emenda a palavra. Das 4 às 6 fica livre, vai ter alimentação, vai ter um café da tarde, uma jantinha, alguma coisa assim, não sei. E vai ficar livre para o pessoal descansar, bater papo, conversar exatamente sobre o que estava acontecendo no culto. É interessante que vocês, líderes, fiquem no meio dos jovens, sabe? Compartilhem de ideias legais. E aí, o que vocês estão achando? Tá legal? Vocês têm alguma dúvida? Né? Tipo, tentar criar um ar de acampamento, sabe? E no último culto, sabe, fazer um cultão de encerramento e depois ter uma janta ou ter um lanche, alguma coisa diferente. Eu acho que isso atrai bastante os jovens. Mas defina horário e alimentação, tempo de descanso para não ficar cansativo para o jovem. 6. Uma coisa que eu acho muito importante, que às vezes que esse detalhezinho pode quebrar todo o congresso. Prepara o teu ministério de louvor. Jovens, adolescentes, né? Não sei quem é que faz a parte do Ministério de Louvor. Prepare os seus ministros de louvor para estarem numa sintonia exatamente igual com o que você está querendo falar com esse congresso, tá? Não permita que saia do foco, não permita que às vezes um louvor não caiba junto com a palavra, entende? Peça para o seu ministério de louvor tentar encaixar o tema nas músicas para que fique um clima tranquilo, um clima leve, sabe? Para eles realmente terem esse momento de adoração. 7. Ainda falando sobre alimentação, digamos assim, num acampamento, né? Os jovens, eles geralmente comem o quê? No café da manhã, pão com leite e tem uma fruta. No almoço tem uma macarronada, um negócio assim. Naquela reunião que você vai fazer no iniciozinho, para saber quais são as sugestões deles a respeito de tema, a respeito de tempo de congresso, seria bacana você perguntar também o que eles gostariam de comer. Ai, Bia, mas vai que eles pedem filé mignon. Faz uma vaquinha, fala, ó, galera, então cada um vai trazer R$10 e a gente vai se ajudar pra gente fazer uma alimentação da hora, beleza? Sabe, então assim, alguém pode trazer um prato, vocês podem fazer um bem bolado lá, cada um traz um prato.
sabe? Então assim, mas invista em saber o que os seus jovens gostam de comer. É o que eu falei, você vai ter um dia inteiro para manter os seus jovens ligados em Deus, ligados em tudo que tá acontecendo, sem dispersões. Então se tudo que acontecer lá dentro daquele congresso for do agrado do jovem, ele vai querer mais daquilo. E quando tiver um próximo congresso, um próximo culto, ele vai estar pilhado, porque ele vai falar, pô, meu, mó da hora, a gente teve um momento de descontração, a gente ficou ali conversando, batendo um papo, aprendemos da palavra. Então vai ser um coletivão, assim, sabe? De coisas boas que os jovens vão sentir vontade de ter mais. Eles vão te cobrar disso, pode ter certeza, porque a minha igreja foi feito e o pessoal tá louco por um segundo congresso. O 8 eu já vou juntar com o último tópico, tá bom? Então eu vou pular ele e vou falar de uma outra parte. Deixe o culto, esse é o 8º, tá? E depois eu tenho o 9. 8ª dica, deixe o culto preenchido. Isso é muito importante. Eu não sei quantos líderes vocês têm na igreja, eu não sei se você tem jovens que são mais assim, antenados com as coisas. Pega esses jovens, pega os seus líderes e faça um esquema que durante o congresso, quando um descer do púlpito para entregar a palavra, ou alguma coisa assim, esperar um louvor começar, tenha sempre alguém no microfone, falando alguma coisa, animando o pessoal, ministrando uma palavra, dando uma palavra, entendeu? Glorificando a Deus, porque o culto não pode ficar vazio. O congresso, ele não pode ter aquele ar de robô, sabe? De algo robotizado. Tipo assim, foi tudo planejadinho. Então, se alguém chegar no horário atrasado, vai ficar um vácuo no culto, sabe? Não, tem estratégia, justamente para não ficar aqueles momentos constrangedores, de enquanto o pastor não fala, não tem um teclado de fundo. Ou então, acabou a oração, o pastor tá esperando um líder aparecer para entregar o microfone. Não, gente, tem uma estratégia nessa questão, é muito importante, principalmente com preletores de fora, tá? Então, se o cara terminou de pregar, já tem um líder ali no pé dele para pegar o microfone. E aí, galera, entendeu? Dá uma continuidade, justamente para não perder esse momento gostoso de comunhão com Deus. Que não fica aquele vácuo da pessoa que tá lá embaixo, que é tipo assim, tá, mas o que vai acontecer agora? Ixi, acho que deu problema. Não, os jovens não podem sentir isso, eles têm que estar totalmente na atmosfera de adoração. Se eles se perderem um pouquinho, isso pode estragar todo o congresso, porque daí eles vão ficar atentos em qualquer erro que acontecer. E o 9, gente, eu tô perdida, eu acho que é o 9, tá? 9º tópico e último é o seguinte: eu quero muito que vocês entendam que nada disso vai acontecer sem muita oração. Tá? É um processo demorado de oração, é um processo de muito jejum, muita intercessão. E essa intercessão é interessante que venha principalmente dos líderes, principalmente dos pastores, mas seria bacana se vocês conseguissem incentivar os seus jovens a pelo menos uma semana antes. Vocês podem fazer 2 meses antes, não tem problema, mas incentivar os jovens de vocês a fazerem pelo menos uma semana antes um jejum, uma intercessão, uma consagração para que corra tudo bem, para que esse seja um momento de renovação, de conhecimento, algo que venha trazer, sabe, crescimento espiritual para eles, né? Que eles não saiam dali da mesma forma como chegaram. Essa é a melhor parte e é o que eu disse no meu outro vídeo, eu volto a repetir, todas essas dicas são muito importantes, mas o mais importante de tudo isso é ter Deus no teu congresso, é ter a presença de Deus, a unção de Deus naquele lugar. Se não tiver isso, se vocês não buscarem em Deus a unção, se vocês não buscarem em Deus o bom desse congresso inteiro, nenhuma dessas dicas vai fazer efeito, né? Então retire daqui, nada daqui é obrigatório, retire daqui o que você achou que é bom, as dicas que vocês acharam que são boas, deixe aqui nos comentários pra mim também, ideias que vocês já tiveram com os jovens de vocês pra congressos, o que vocês acham, se vocês concordam com o que eu tô falando, eu gosto muito de ler os comentários de vocês, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixe pra mim também se aconteceu o congresso, faz um vídeo, manda pra mim pelo meu e-mail, não sei gente, eu quero muito saber, eu gosto muito dessas coisas, então se vocês puderem me contar como foi o de vocês, eu vou ficar muito feliz. Então, um super beijo e até os próximos vídeos, tchau!